Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, Meu Nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer todos os modelos, acesse philips.com.br. Lá você encontra todos os tipos de fone, desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips. Diminua o barulho e aumente o som. E para você nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @PhilipsAudioBR, no Twitter, Meu Nome Correria sem o E, ou pelo site meunomeecorreria.com.br. Pelo site você acompanha todos os nossos podcasts, todos os episódios. Firmeza total? Vamos que vamos. O nosso correria de hoje é o Rafa, que sempre se descreveu como uma criança emotiva, com veia artística clara, e de repente ele fez curso de teatro porque queria ser ator. Mas ao mesmo tempo que também na sua história, ele fez curso na escola militar. É isso? Da Marinha, Exato, não é isso? Exato. Rafa, como foi que você conseguiu passar por todo esse processo e de repente se encontrar como a pessoa que é hoje? Que daqui a pouco eu vou dizer o que ele faz. Então, eu sempre, como você falou, da questão de estar ligado com as artes, tal, esse curso de teatro que eu fiz várias figurações também em novela. Para mim era muito claro que eu ia para o ramo artístico. Só que quando eu comecei a ficar pré-adolescente, assim, eu comecei a ser podado alguns comportamentos, assim, sabe? Eu gostava de dançar e as pessoas falavam para parar de dançar porque não era coisa de homem. Eu gostava, sabe, de fazer coisas artísticas, artesanato, tudo. E eu comecei a me enquadrar dentro de um padrão do que era esperado de mim. Uhum. E dentro desse padrão do que era esperado, eu fui... pensei e falei, eu vou estudar numa escola militar, voltado também porque eu vou ganhar dinheiro lá, vou ter uma carreira, vou ter uma estabilidade. Aí eu falei, vou entrar para o Colégio Naval lá em Angra dos Reis, no Rio. Que eu sou carioca, né? Você deve ter reparado pelos S já. Não reparamos, que é isso? E fui lá me aventurar e foi uma experiência importante, porém entendo hoje que não era para mim, né? Uhum. E acabei saindo, mas foi um processo meio que de formatação que me levou a um caminho que era mais esperado pela minha família, pelos meus amigos, enfim, foi nesse sentido, assim. Hoje você é florista, profissional. Você acha que toda essa caminhada que você fez foi necessária para que você se descobrisse florista como você é hoje? Sim, com certeza. Eu entendo que esse processo que eu passei na Marinha, aí depois eu consegui sair, ter força e coragem para sair, de abrir mão da carreira. Mas aí eu fui fazer faculdade de Direito, fiquei pulando de concurso público e tal. Eu ainda estou servidor público. Eu sempre falo que eu sou florista e eu estou servidor público. Porque ainda acumulo, né, eu trabalho na Justiça Federal. Então, e esse processo de me descobrir florista foi um resgate de quem eu sou de fato. Quem eu entendo que é aquela essência daquela criança, do Rafa pequenininho, ela está sendo resgatada, muito influenciada pela minha avó, pela minha mãe, que sempre cuidaram das plantas. Eu sempre levei flores para entregar para elas, pegava na rua, queria comprar na feira e levava para casa. E levava para minha companheira também, agora, atualmente, quando a gente começou a morar junto. Então, assim, as flores sempre permearam a minha vida. Porém, eu não sabia que ia se tornar uma atividade profissional, né? E foi nesse processo de descoberta, inclusive de uma reprovação num concurso público que eu queria, que eu falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E eu pensei, resgatei a questão do trabalho artesanal e tal, e fui fazer um curso de florista. E deu certo. E deu super certo. Agora é só flores na sua vida. Nem tudo são flores, mas assim, tem muita coisa linda, assim. Junto com as flores vem alguns espinhos, eu sei. Exato. Sei. Agora, me diz uma parada. Eu notei que, muitas vezes, nos textos que eu li, você cita masculinidades. Você acha que... Eu, particularmente, eu já fui jardineiro. Eu trabalhei numa empresa que fazia paisagens, sabe? Essa parada toda. E tive contato com algumas coisas. Aí eu conhecia a areca, de perto, azaleia, que eu achava que era só uma sandália. A gente vai aprendendo as coisas.
Você acha que essa questão de masculinidade, eu posso estar errado? Você acha que você cita isso porque o homem em si, ele acha que cuidar de flores não é coisa de homem? Não é uma profissão que homem deveria levar? Então, é curioso, assim, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com flores, eu buscava referências de homens que trabalhavam com flores e eu quase não achei. Tem muitos homens que são jardineiros, sim, na questão do trabalho até mais pesado, sabe? De carregar as coisas, de fazer. Mas o trabalho de criação de arranjos de flores, assim, onde eu entendo que é colocada muita sensibilidade, muita criatividade e delicadeza também, não é tido como uma profissão masculina. E era sempre curioso quando eu ia nas exposições, nos bazares. Normalmente, quando a minha companheira estava junto, as pessoas se referiam a ela sempre. Nossa, seu trabalho é incrível, tal. Mas não é eu. aí as pessoas, não, mas não é meu, é dele, meu marido. E a pessoa, e eu percebi que muitas vezes eu queria que ela estivesse junto de mim como um atestado, sabe, de masculinidade, um atestado de virilidade e de heterossexualidade, entendeu? Eu queria que ela estivesse junto como um papel ali, sabe? Falando assim, não, ela tá aqui, então tá tudo certo. E eu me sentia mais tranquilo, dentro de uma masculinidade muito frágil, né? Uhum. E esse trabalho com as flores me levou a olhar também para um trabalho com masculinidades, né? Com grupos, com conversas e tal. Então, o que você falou em relação ao S, à masculinidade no singular ou no plural, tem um padrão de masculinidade que é muito fechado, muito rígido. Aquele cara que não demonstra sentimento, que é o provedor, o protetor, o reprodutor, sabe? Que tem que estar pronto sexualmente, sabe? O macho alfa. O estereótipo do macho alfa. E esse é um padrão muito limitante. E esse padrão é o de um homem branco, eurocêntrico, rico. Então, assim, onde as diversas masculinidades possíveis não encontram respaldo, nem encontram semelhança, não se identificam. Então, quando eu falo de masculinidades no plural, é para que abarque todas as possíveis formas de masculinidade, levando em consideração todas as questões dos marcadores sociais de diferenças que são muito necessários. Quando a gente fala de raça, de identidade de gênero, que não podemos esquecer dos homens trans, sabe? Orientação sexual, cultura, território, religião. Então, existem inúmeras formas de expressar o que é a sua masculinidade. Aí hoje em dia, tem vários termos que as pessoas usam, né? Masculinidades reais, masculinidades saudáveis. Num tempo que a gente fala tanto de masculinidade tóxica, eu não entendo muito né? sobre isso. Só sei o que é ser masculino, mas esse papo de reais e tal, eu não consigo entender esse tipo de coisa, porque é uma questão de atitude e consciência do que você é e do que as outras pessoas são. Exato. É uma possibilidade de você respeitar a sua forma de se expressar e respeitar todas as possibilidades infinitas das pessoas se expressarem E também. até de masculinidade. Exato. Não é? Porque existem vários tipos de masculinidade mesmo. O homem mais frágil, mais sensitivo, mais emotivo, o bravo, o calmo. Existem vários, né? Exato, existem inúmeras formas de ser homem, né? E o que os grupos, eu e várias outras pessoas que desde a década de 70 assim, começaram a discutir as masculinidades muito em função de que as mulheres vêm discutindo as feminilidades nos movimentos feministas, mulheristas ou movimentos de mulheres sem nome qualquer durante muitos séculos, até porque normalmente a discussão começa sempre no grupo que está sendo oprimido, né? Para depois vir, então, passou da hora de nós homens entendermos que também temos o nosso papel na luta por uma equidade de gênero e que entender, inclusive reconhecendo os nossos privilégios de sermos homens, entendeu? Principalmente eu, quando falo um homem branco, hétero, cisgênero, sabe? Então eu acumulo privilégios, então eu tenho que conseguir utilizar deles em prol de um benefício social. E é isso que eu venho buscando nas conversas, nas oficinas de flores, inclusive algumas só para homens. Oficina de flores? Para aprender arranjos de flores e discutir sobre masculinidades, aprender a fazer, né? A cortar, a combinar, a colocar no vaso e tal. E discutir masculinidade, discutir gênero. Então tem sido uma experiência. Tem homem que fala pra mim, Taíde, que nunca tocou numa flor. Você tá brincando? É verdade. Então ele nunca tocou numa mulher? Com todo respeito aí aos outros homens. Nunca tocou, porque é o seguinte, eu penso que nunca tocou numa flor. Se você não tem essa sensibilidade, eu imagino como você toca numa mulher. Porque tem que ter uma sutileza, tem que ter o respeito, sabe como que é? E por incrível que pareça, uma vez
Uma mulher falou isso para mim. Falou, poxa, você passou assim, era só pedir desculpa. Eu falei, não, foi de mau jeito. Eu falei, então imagina como você deve tratar uma planta, uma flor. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E o tempo foi passando, eu fui me ligando. Que tem tudo a ver. Eu estava comentando aqui hoje, que hoje eu tenho alguns vasinhos em casa, não com flores muito exóticas, né? Alguns têm mato, outras têm algumas plantinhas e tal. Mas eu não consigo ficar indiferente se eu vejo o cheiro verde murchando, porque tem um vasinho com cheiro verde. Se eu vejo que ele está murcho, eu não consigo passar sem jogar água, sem colocar uma aguinha, sabe? Isso me toca. Será que por isso, por eu ser assim, será que tem alguns homens que vão olhar para mim e falar assim, esse cara está fugindo das regras da masculinidade só porque eu estou colocando água numa planta? Exato, tem muito isso. Essa performance, o tempo todo tem que demonstrar essa virilidade, essa masculinidade, é muito para demonstrar para os outros homens. Porque parece que tem um acordo que existe um formato de ser homem. Então, tudo que foge é porque assim, a construção da masculinidade ela é construída em função da misoginia, que é a desqualificação da mulher e das qualidades femininas. Então, tudo que foge do que entendemos tradicionalmente como masculino é ridicularizado, é subjugado. Por isso que a gente tem essa dificuldade, inclusive, de afeto entre homens. Abraçar, ter contato e olhar para você, Taíde, poxa, o que está te afligindo hoje? Ter uma conversa profunda, entendeu? Eu acho que a gente fica muito limitado a conversas sobre futebol, política, sabe, pornografia e etc. E a gente não aprofunda nas questões que são inerentes a todas as pessoas, né? E essa falta de entrar em contato com o sentimento de passar e ver uma plantinha e falar, poxa, vou colocar água aqui. Esse exercício de cuidado que não é ensinado para nós homens. Tradicionalmente, as profissões de cuidado são exercidas por mulheres. Então, a gente tem que aprender o autocuidado para cuidar da gente, para depois poder cuidar do nosso entorno e cuidar de toda uma sociedade, né? Porque essa dificuldade de entrar em contato com os sentimentos, normalmente quando ele sai de forma explosiva e sai de forma violenta, muitas vezes. Então, olhar para as masculinidades não é só numa performance do que eu quero poder usar rosa, eu quero poder usar brinco, eu quero usar cachecol. Não, é olhar assim, o que eu vou fazer para romper um ciclo de violência contra as mulheres, contra as pessoas LGBT+, contra os outros homens e contra nós mesmos. Porque se a gente for olhar, assim, e o Ismael dos Anjos, que é um amigo querido, ele sempre fala que o masculino é um gênero de extremos, que onde tem os homens brancos ocupando os lugares de poder, de fala, tudo, e os homens negros, em sua maioria, lotando as prisões e os cemitérios. Que a gente tem uma questão racial muito forte também dentro da masculinidade, assim como todas as questões sociais envolvidas, né? Então, acho que falar de masculinidades é uma discussão política e crítica, sabe? É de uma sociedade mais inclusiva, afetuosa, amorosa para todo mundo, né? Então é urgente a gente poder falar desse assunto. Então eu uso das flores para poder tocar nesse assunto, né? Eu confesso que eu vim de uma criação muito machista. Eu sou do final dos anos 60. Fui criado pela minha avó, mas a minha casa sempre foi cheia de homens, né? Então sempre teve aquela doutrina, o homem é assim, o homem é assado. E para eu me desvencilhar de alguns preconceitos que eu tive, que eu fui ensinado, levou um tempo. Até porque eu não tinha esse contato com o mundo do jeito que a gente vê hoje, né? Mas aí eu tenho 3 filhas, fui criado pela minha avó, tenho minha irmã. Na minha casa eu sou o único homem, tenho lá 2 filhas e a minha esposa, que é maravilhosa. Então, se eu não tivesse me dado a chance, porque eu não estou dando chance para ninguém, tá? Se eu não tivesse me dado a chance de reavaliar alguns conceitos, sem dúvida nenhuma, eu ainda seria o macho escroto que eu já fui um dia. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu teria vergonha se eu não tivesse me dado essa chance de aprender. Não é? Então, eu tomo muito cuidado com alguns termos, eu tomo cuidado com alguns conceitos que hoje já não valem mais a pena para mim, certo? Você também passou por essa, digamos, transformação, porque antes você estava procurando o que você queria ser, até você chegar numa escola militar, e hoje você é o que você gostaria, aliás, que você nasceu para ser uma pessoa feliz. Você tinha essa noção, você tinha essa mesma opinião que você tem agora?
Não, acho que muito se fala hoje em desconstrução, né? A gente estava discutindo isso hoje, hein, Natasha? Essa palavra, assim, né, de desconstrução, enfim, ressignificar as coisas, é um processo contínuo, né? Eu não acredito que não tem lugar de chegada. E eu costumo falar, Taíde, que o primeiro machista que eu encontro todos os dias sou eu quando eu me olho no espelho. Porque eu fui criado numa sociedade machista, então não tem como eu fugir desse estereótipo. Tem como eu trazer consciência e responsabilidade. Eu acho que a palavra total nesse tema é responsabilidade. Porque se eu fico com a culpa ela é imobilizadora. Eu fico culpado e fico paradinho aqui só me penitenciando. A partir do momento que eu trago a responsabilidade para mim, e eu começo a agir a partir dela. Então, trazer... eu tenho tido experiências de fazer rodas de conversas, eventos em empresas e ONGs, na Fundação Casa, com os meninos, tudo. Então tem sido muito rico e interessante ver como esse tema atravessa a todos os homens. Obviamente com cada um da sua forma. Acho que tem dores, todas as dores são legítimas, sim. Porém existem dores estruturais e estruturantes de uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica ou heteroterrorista, como o meu amigo Fábio Mariano fala. Então é necessário que a gente olhe para isso. E eu não vejo total um lugar de chegada. Eu vejo todo dia eu olhando e tentando fazer o melhor que eu posso. E com certeza, Taíde, hoje eu olho para comportamentos que eu reproduzi e corro o risco de reproduzir a todos os dias, porque é um processo de se auto-olhar o tempo inteiro, porque qualquer desvio, qualquer pensamento, sabe, já muda um comportamento. Então, o que eu busco é todos os dias fazer o que eu acho que eu entendo que é o melhor. E se tem coisa na masculinidade tem que se desconstruir, tem coisa que tem que se ressignificar, tem outros que tem que destruir, tem coisa que tem que jogar fora mesmo. Essa é a questão que eu estava discutindo aqui hoje, que é o seguinte: existe a questão da desconstrução. Eu, particularmente falando, a questão da desconstrução, para mim, eu não posso levar tão em consideração assim. Por quê? Porque eu tenho um jeito de ser meu. Desconstrução, para mim, é você destruir uma obra. Você desconstruiu, você está destruindo uma coisa para construir outra. Eu não quero me reconstruir, eu quero me melhorar como pessoa. Porque se eu me desconstruir, até a ideia, a vontade de me tornar uma pessoa melhor, também vai ser desconstruída. Eu não quero me desconstruir, eu quero melhorar, eu quero construir uma pessoa melhor. Sabe como que é? Dessa forma foi que eu consegui hoje ser mais respeitado pelas mulheres que eu conheço, ser mais respeitado pelas pessoas que eu conheço. Então, se eu consigo tirar certos conceitos que são negativos e que não fazem parte de mim, que já não quero mais na minha vida, então eu tenho que construir alguma coisa boa. Então eu não posso desconstruir o Taíde, senão também vou estar me desconstruindo o Altair. E é o Altair que quer ser uma pessoa melhor. Porque é o Taíde que leva essas ideias para ele e ele acha legal. Você está entendendo? Então, o termo desconstruir, para mim, é um termo que eu não uso. Por quê? Para eu construir um cara melhor, eu tenho que pegar a base que eu tenho. E se eu me desconstruir, essa base vai ser desconstruída também. E você só é quem você é hoje porque você não desconstruiu o Rafa Rios. Sim. Você está melhorando, você está reformando o Rafa Rios. E não tem como ter essa reforma se não tiver a estrutura original de quem você é. Exato, É apenas uma opinião. Sim, eu concordo muito, assim, eu acho que tem muita gente que fala, e eu concordo com o termo hoje, que seria ressignificar. Ressignificar. Tem até o grupo que eu faço parte hoje, chama Ressignificando Masculinidade, que a gente tem os encontros e tal, e para mim faz muito sentido, porque é exatamente o que você falou, né? Pegar o que eu entendo que é a essência, a minha essência do Rafa, e ressignificar e tornar melhor, né? Sim. E colocar ela da melhor forma possível para todo mundo, né? Para mim e para todas as pessoas com as quais eu convivo, né? E não deixar de ser o Rafa. Exato. Porque senão também perde a importância daquilo que você acredita, certo? Agora, se melhorando, como posso dizer, reformando, aí sim você vai chegar onde você quer, irmãozão. Se desconstruindo não dá, pô. Imagina esse cara bonito se desconstruído. Já era. Entendeu? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe muito bem que quem sofre qualquer tipo de preconceito não tem nem motivo para rir.
independente dele qual seja, né? Sim. Então, o que você fala tem muito sentido, porque muitas vezes eu também participei de conversas, de piadas, e numa época que eu era inconsciente do que é importante para uma pessoa ser feliz. Porque muitas vezes parece que você é que tem que ser feliz, e o resto que se exploda. Sim. Né? E a questão de você como que é a palavra que você falou aí? Ressignificar. Ressignificar. Isso é muito importante. Parabéns, hein? Parabéns. Você, a partir daí foi que você se ligou que a escola militar não era a sua? Foi a partir desses momentos de pensamento? Foi, porque durante lá o processo que eu estava na escola, eu quase me enquadrei total e falei, não, é isso que eu vou seguir, mas tinha uma parte dentro de mim que falava, não, isso não faz sentido, não faz sentido. E eu via a projeção de futuro, e eu olhava e falava, cara, eu não quero isso pra mim, não quero. E assim, com todo respeito de quem quer, né? Porém, eu via e falava, não, eu não nasci pra isso. Então eu consegui sair e trilhar outros caminhos. E o que você falou, Thaís, da questão de participar de piadas, de conversas, tal, acho que entra dentro desse pacto que nós homens temos de cumplicidade e o pessoal fala da broderagem, sabe? De encobrir, inclusive, o que a gente julga que é equivocado. Então, acho que um dos passos da gente mudar esse padrão de masculinidades é poder se colocar à disposição para entrar, inclusive, em situações de desconforto. Porque é complicado você falar para um amigo, para um parente, para um pai, que, puta, isso tá errado, isso não é legal você falar, isso não é brincadeira. Então, e é no desconforto que as coisas mudam, né? Acho que é o desconforto, o Túlio Custódio fala que o desconforto é o afeto da mudança. Então, acho que é a partir do desconforto que vem. Então, não tem como as coisas se modificarem estando tudo bem para todo mundo, né? Eu acho que quando está muito confortável para alguém, com certeza tem um grupo que está bem desconfortável, né? Sim. Então, acho que romper com esse padrão de amizade, principalmente entre os homens, é extremamente necessário para que a gente possa fazer uma construção diferente, né? Concordo com você. É o seguinte, quando você saiu do curso militar, você disse que foi a primeira vez que você viu seu pai chorar. Como foi isso, irmão? Foi muito marcante, assim, né? Porque eu fui lá, né, em Angra, pedi a baixa, e quando eu voltei, eu fui direto no... Meu pai, ele foi estivador, a vida dele, grande parte da vida dele, e comerciante. Ele estava no comércio. Trabalho pesado, hein? Trabalho pesado. E aí, quando eu voltei, eu fui lá falar com ele, e ele chorou, e eu não sabia lidar com aquela situação, porque eu nunca tinha visto ele chorar. E ele se permitiu, talvez, de forma até não querendo, né, mostrar esse sentimento, essa vulnerabilidade. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, você teve uma coisa que eu nunca tive na vida, a certeza do dia seguinte. E você está abrindo mão dela. Eu hoje olho para a vida que ele levou, para como ele foi criado, os princípios, os valores que ele teve. Talvez eu tivesse agido muito pior que ele, com um filho. Então, no momento, eu fiquei chateado, porque ele falou que eu estava fazendo a maior burrada da minha vida, tudo, né? Só que depois ele viu que o caminho foi se ajeitando. Então, foi um exercício realmente de acolher. Hoje eu olho para ele e falo assim, nossa, como ele foi amoroso da forma que ele conseguia ser. Então, acho que é olhar para ele com muito respeito, sabe? E muito amor, porque ele agiu da forma que ele conseguia naquela maneira, e no momento eu não entendi, mas depois eu fui entendendo que aquilo era muito caro, e era a forma dele falar para mim, eu te amo, coisa que ele não fazia. E que hoje, com 70 e poucos anos, eu falo com ele, ele responde e chora. E como ele te vê hoje, depois dessa sua determinação? A gente tem uma relação muito boa. Eu tenho uma relação de muito afeto, muito carinho com ele. Hoje eu aqui em São Paulo, né, falo muito por vídeo com ele, e ele sempre se emociona quando eu começo a falar, pai, tô com saudade, não sei o quê, te amo. E ele responde, também te amo, filho, já com a voz embargada. E ele veio se permitindo depois da maturidade, quando ele foi ficando mais velho, sabe? Porque ele não conseguia demonstrar muito o amor e o afeto, assim.
E hoje ele se permite mais isso. Eu acho que a partir do momento que eu também fui demonstrando, ele foi se sentindo livre para demonstrar. Então acho que é sempre uma troca, né? Sim. Acho que esse dar e receber está sempre equilibrado, né? É importante isso. História bonita, hein? História bonita e corajosa também. Enfrentar tudo é fácil, mas você enfrentar pai e mãe é difícil. É bem difícil, você conseguiu. E você, na sua mudança interna, como foi? Foi fácil? Não foi nada fácil, porque existiam muitos medos, existiam muitos preconceitos, inclusive de autoaceitação. Pontualmente na questão de começar a trabalhar com as flores, eu via que eu não contava para os meus amigos que eu estava trabalhando com flores. Ficava na segunda? Não falava e demorei a falar para os meus familiares, para o meu pai e tudo. E era curioso que quando eu falava, eles não faziam muitos comentários. E até hoje, a grande parte das pessoas que falam sobre o trabalho com as flores, grande parte das pessoas que seguem no Instagram são mulheres. E os homens, eles têm um pouco a dificuldade de acessar o sentimento tal, desse trabalho com as flores, desse trabalho mais de criatividade, né? Então, e foi um processo, tanto que o próprio Instagram também foi um processo de eu colocar lá um homem florista, foi um processo de autoaceitação. Falei assim, puta, eu sou florista sim, e eu tô feliz com isso, e tô colocando no mundo essa arte, que eu acho que é uma maneira, inclusive, de encorajar outras pessoas que querem exercer profissões que não são tidas como masculinas. Eu acho que libertar desses estereótipos de gênero para qualquer pessoa, né? Então, eu contei, né, do negócio que queria que a minha companheira estivesse do lado, e eu ia para os cursos de florista, eu quase sempre era o único homem que estava fazendo curso, até as pessoas que estavam lá se espantavam por ser um homem fazendo curso. Então, foi um processo de autoaceitação, né? Dentro de todos os meus privilégios, mas foi um processo de autoaceitação interna. Eu queria perguntar justamente isso, como o público masculino recebe as palestras que você dá sobre qual é o nome da sua profissão? Que você é florista. Sim. E florista não tem nada a ver isso. Eu faço oficinas de arranjo de flores. Tem um nome mais específico? Por exemplo, se eu quero ser florista, eu vou fazer que tipo de curso? Então, tem curso de design floral, curso de arranjo de flores. Tem vários termos, tem vários então? termos, entendi. Tem vários termos. Viagem. E curioso que a primeira oficina de flores que eu fiz foi dentro de um grupo de homens. Então, eram 16 homens que estavam lá dispostos a lidar com as flores e depois conversar sobre essa experiência. E como foi a receptividade? Assim, no início ficaram bem mais fechados e tal. Esse mano aí, com essas flores aí, mano. Mas assim, depois acabaram se soltando, foram conversando e muitos fizeram partilhas no final, que a experiência foi muito boa, que gostaram muito, que conseguiram acessar lados que normalmente não acessam e alguns até se emocionam nos relatos que tem E foi curioso também que como eu falei, eu ainda estou servidor público. E no órgão público que eu trabalho, na Justiça Federal, uma vez a gente fez uma roda de masculinidades com os terceirizados, e em sua maioria homens negros, periféricos e tal. E a gente conversando em roda, vários relatos foram surgindo e no final eu entreguei uma flor para cada um. E foi curioso que muitos temiam até de pegar a flor, assim, sabe? Naquele, puxa. Aí eu falei, você já ganhou flor? Ele, não. E de um homem? Aí ele, nunca. Nunca nem imaginei. Então, realmente um processo de lidar com travas, né? Travas sociais que nós homens temos. Vou te contar uma história. Por favor. No tempo dos bailes blacks de São Paulo, existiam várias noites. A noite da minissaia, a noite dos namorados e tinha a noite do machão, o baile do machão. E o baile do machão era o seguinte, começava o baile, na entrada as mulheres ganhavam uma rosa. E lá dentro do baile, ela via o homem que lhe agradava, chamava atenção, ela ia e entregava essa rosa para o homem, para ele aceitar e dançar com ela. Então, nesse movimento todo, imagina quantos casais hoje existem, quantas crianças nasceram
através do baile do machão, mas mais que isso, por causa de uma flor entregue a uma outra pessoa. Exato, é. É louco, né? E assim, as flores estão sempre presentes, né, nos nossos momentos alegres de celebração, ou então nos momentos não tão alegres também, Não tão né? alegre. Mas eu acho que é uma forma de acolhimento, né, entre as pessoas, é uma forma de demonstrar carinho, né? Enfim, de demonstrar que você tem um sentimento bom por aquela pessoa, né? Então, Sim. e é curioso, né? No baile, a mulher entregar, né, para o homem... É o inverso, daquilo né? que as pessoas imaginam, né? Baile do machão. Não, ela que vai escolher. Se ela não Muito escolher, bom. já era. Muito bom, adorei. Gostou dessa? Adorei. Rafa, você citou que, de repente, em um certo momento ali, você levava sua esposa com você, para as pessoas até sentirem firmeza naquilo que você faz, certo? Como a sua esposa participa com você nesse processo e como ela recebeu a ideia de ter um marido, um esposo que é florista. Eu acho que é total, assim, eu sou muito agradecido e honro muito a ter a Jéssica, minha companheira, do meu lado, inclusive que estimula muito que eu procure o debate por ser uma mulher feminista negra. Então, ela traz sempre as questões de gênero e raça para dentro de casa. Então, eu aprendo muito com ela. E assim, durante o meu processo, ela me acolheu da melhor forma possível, assim, sabe? Todos os momentos que eu me sentia que eu ia desistir, que eu estava fraquejando, ela estava sempre do meu lado, motivando, na parceria mesmo, sabe? Eu acho que ela é uma motivação e uma inspiração diária, assim. Legal. E é um processo para ela também, lidar com um homem mais sensível, lidar com um homem que está se olhando. Então, é um processo individual e em conjunto como relação também, porque vivemos numa sociedade machista, né? Então, determinadas coisas também eram esperadas por ela e que a gente começou a conversar sobre o assunto. Então, é muito bonito de ver assim como a nossa relação cresceu por movimentos tanto individuais como olhar para a nossa relação e ressignificando, né, a cada dia esse olhar de cada um, né? Que legal, que legal. Ela não se preocupou, por exemplo, com preconceitos, né? Porque muitas pessoas, eu acredito que você tenha sofrido preconceitos, enfrentado isso cara a cara, e ela estava sempre do seu lado. Como foi para você enfrentar uma barra pesada que é o preconceito? E é um preconceito tão, desculpa o termo, mas tão idiota, porque, cara, você está cuidando de um ser vivente, são flores. Exato. Né? Que tem vida. Como você enfrentou esses preconceitos? Então, assim, foi realmente um processo de fazer terapia, de conseguir colocar os meus sentimentos para fora, tudo, conseguir ter apoio, né, tanto da terapeuta como da Jéssica, da minha companheira, e conseguir lidar com isso, né? Mas eu acho que dentro de todos os meus privilégios, assim, foi um processo interno difícil de lidar, porém muito engrandecedor, muito empoderador, assim, da minha autoafirmação, né? Então, e eu acho que hoje eu só consigo ir para um lugar, falar sobre o tema das masculinidades, foi porque eu lidei muito comigo aqui dentro. Então, acho que tem todo, obviamente, a gente está dentro de tudo que é dentro de uma estrutura, que tudo que sai dessa estrutura é muito julgado, né? Então, conseguir ultrapassar esse olhar individual, que eu acho que começa assim, para poder falar assim, e agora? O que eu vou fazer socialmente também, né? Mas é um processo mesmo que tem os seus reveses e as suas questões, né? Mesmo com que eu entendo que foi um processo bem sucedido, né? Mas, Rafa, é o seguinte, tem muitos homens que também fazem de tudo, lutam todos os dias para ser aquilo que eles querem ser, fazer aquilo que dá felicidade a eles, né? Qual dica você daria para homens que também sofrem esse preconceito da masculinidade tóxica? Qual dica você manda para eles? Eu acho que uma dica muito boa é procurar um grupo de homens, um grupo de conversa que tenha, porque os grupos estão se multiplicando no país, ainda bem,
Então, dentro de um grupo de homens, ele vai poder perceber que esse processo que ele está entendendo como individual é muito coletivo. E ele vai ter lá um espaço de fala, de escuta empática também, e vai poder trocar e se ver em relatos de outros homens que estão passando por situações semelhantes, né? Então, essa troca, e fazer terapia também, para quem conseguir, se for possível. E nesses espaços ele vai poder de fato, ser acolhido dentro do que ele está passando. E, enfim, procurar também, existem documentários que falam do tema. Tem um documentário muito bom que chama O Silêncio dos Homens, que o nome é até curioso, um documentário produzido pelo Ismael dos Anjos, o Papo de Homem também. E é curioso falar do Silêncio dos Homens quando a gente fala muito, né? Mas Caramba, nós falamos bastante. Mas acho que o tema já é provocativo do silêncio emocional e desse silêncio de não falar quando a gente é incomodado dentro de um grupo de homens, assim, né? Dentro daquele padrão que não falar quando a gente entende que uma coisa não é legal. Então, esse documentário é um pontapé inicial muito bom também, que eu acho que é importante, né, para poder se ver nesse processo. E, enfim, tem várias leituras também, mas assim, acho que procurar um espaço, e mesmo que seja, não tem um grupo de homens perto, confiar num cara, sabe? Num cara que você fala, poxa, esse cara, eu tenho a possibilidade de me abrir. E, pô, vamos trocar uma ideia legal, sabe? Vamos caminhar junto, conseguir ter conversas profundas, seja com um outro homem, que eu acho que é um exercício maior ainda, ou qualquer das pessoas que esteja ao seu redor, né? Eu acho que é muito importante. Buscar apoio, rede de apoio, né? Buscar parceria, firmeza, assim, sabe? Para poder entender que não tá sozinho, né? Uhum. Isso é importante. Bom, homens, mirem-se no exemplo e nas dicas de Rafa Rios. E busca o seu caminho, pô. Não é não? Sim, claro. A gente fica muito retraído para ser aquilo que a gente quer realmente ser. Não é verdade? Exato. E a felicidade é tão boa, né? Exato. Concorda? Com certeza. Falando em felicidade, tem um presente para você. Esses fones TWS, para você poder curtir o seu som. Inclusive, quero perguntar para você, em qual momento o fone de ouvido é importante para você, irmão? Eu adoro ouvir música, né? Eu escuto música o dia inteiro, acho que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E muitas das vezes eu acho que eu incomodo algumas pessoas ao redor. Então, acho que com o fone eu vou poder ouvir na altura e no volume que eu quiser, sem incomodar ninguém, mexer nas minhas flores, sabe? Enfim, fazer tudo que eu quiser fazer e sem incomodar ninguém, né, do lado. Pois é, por isso que você está ganhando esse TWS aqui, totalmente sem fio, que é para você diminuir o barulho e aumentar o som. Gostou dessa, Show de né? bola, muito bom. Gostou dessa, né? Muito bom. Agora, uma pergunta minha aqui. Flores realmente gostam de música? Porque tem esse papo de, pô, se você coloca ali para ouvir música clássica ou qualquer coisa parecida, elas ficam mais frondosas, ou é só mística? Eu sou suspeito, assim, né? Eu sempre que estou trabalhando, limpando, fazendo os arranjos, todo em contato com as flores, eu normalmente coloco mantras, pontos de umbanda, tudo porque eu acho que é todo um ritual ali, todo um processo. E eu sinto que faz bem para mim e para elas. Acho que vou começar a colocar umas musiquinhas para as minhas ouvir. Aqui as minhas, a maioria é tudo mato, sabe? Essas coisinhas pequenininhas. Mas acho que vai gostar, viu? Vai gostar sim, pode ter certeza. Que da rua vem todo tipo de som. Sim. E elas crescem tão rápido, né? Exato. Rafa, estamos chegando ao finalmente dessa conversa. Mas quero te dizer que essa conversa foi muito agradável. Assim como, graças a Deus, né, equipe? A gente tem sempre conversas agradáveis aqui, né? Graças a Deus. Quero agradecer a sua presença. Aprendi bastante sobre a relação do homem com flores, sabe? Isso é importante porque eu vou levar para minha vida. Tudo que eu pego, que eu capto das pessoas, eu levo para mim, para eu poder aprender a ser uma pessoa melhor, certo? As pessoas que querem saber um pouco mais de Rafa Rios nas redes sociais, para onde elas vão? Muito obrigado, Taíde. Uma honra, um prazer a todas as pessoas também da produção. E eu uso o Instagram é o @umhomemflorista.
E eu também faço parte do grupo, né, o @ressignificando_masculinidades. E eu tenho um podcast também, que é o @desgeneralizando. Desgeneralizando. Onde a gente conversa sobre masculinidades e outras questões de gênero a partir de músicas. Ó, que legal! Então, eu tenho uma parceira, que é a cantora Fernanda de Paula, e um parceiro, que é produtor musical, o Léo Nascimento, e a gente convida sempre uma pessoa que escolhe uma música para a gente poder bater um papo sobre a letra, sobre a harmonia, melodia, tudo da música, a partir com a perspectiva das masculinidades e gênero. Olha que legal! Vou ouvir, hein? Legal, vai ser um prazer. Agradeço a sua presença, meu irmão, muito obrigado. Muita saúde para você curtir ainda mais suas flores, porque realmente você merece, sabe? Todo mundo que busca o bem-estar para si, com certeza está fazendo bem-estar para todos os outros. Isso é muito bom. E para vocês que nos acompanham e quiserem um pouco mais de Meu Nome é Correria nas redes sociais, pelo Instagram, @PhilipsAudioBR, pelo Twitter, Meu Nome Correria, sem o E, ou pelo site meunomeacorreria.com.br. E aí as pessoas vão poder encontrar todos os episódios do nosso podcast. Muito obrigado pela presença e conexão de todos e de todas. E muito obrigado também, Rafa Rios. Muito sucesso para você, irmão. Obrigado, irmão. Eu vou acompanhar o seu podcast também, fica tranquilo. Show de bola, vai ser uma honra. Agradeço. Obrigado, Taíde. A gente que agradece. Valeu. Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos, Meu Nome é Correria.